Graça e paz a todos, né, que estão nos assistindo também através das nossas redes sociais, através do YouTube, Facebook. Que a graça do Senhor esteja com todos. Eu quero pensar com os amados sobre o seguinte tema: um novo dia para morrer. Um novo dia para morrer. É sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite. De repente você me olha, pastor, o que é isso? Eu não estou pensando nem no primeiro dia, quanto mais no segundo. Mas eu quero desafiar o teu coração, dentro da palavra do Senhor, sobre um novo dia para morrer. Lucas capítulo 7, verso 11 em diante. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor dentro desse texto. Lucas capítulo 7. Evangelho de Lucas capítulo 7, verso 11 em diante. Evangelho de Lucas capítulo 7, verso 11. Obrigado, irmão. Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 11 em diante. Um novo dia para morrer. Amém? Todos lá. Diz assim a palavra do nosso Deus: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Até aí, meu amado, feche seus olhos mais uma vez, não seu coração. Deus de graça, nos conduz em tua palavra, nos direcione nessa noite, neste lugar. Ó Deus, que neste instante o velho homem se cale, e que somente o teu Santo Espírito fale aquilo que precisamos, que necessitamos ouvir, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para o nosso arrependimento, e para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Um novo dia para morrer. Meu amado, quando nós pensamos em morte, nós nunca gostamos de tocar nesse assunto. É um assunto que nós evitamos sempre, né? Mas nós sabemos que esse dia, um dia da morte, chegará. Para todos, infelizmente, alguém que se vai, um parente, um amigo, alguém próximo, que nós perdemos e ficamos a lamentar, e ficamos a chorar. Quantas vidas, quantas pessoas, né, se perderam seus entes, perderam seus parentes, perderam amigos importantes, que não queriam que esse momento chegasse, que não queriam que essa hora fosse antecipada. E aqui nós temos um acontecimento histórico, porque Jesus não somente traz à vida esse homem, esse menino, esse filho de uma viúva, como ele já fez isso antes, mas o Senhor, ele vai nos trazer alguns ensinos importantíssimos dentro da sua palavra. Mas que nós possamos entender que muitas vezes o dia de morrer está próximo, ou acontecimentos que poderiam acontecer em nossa vida são adiados, fatos que poderiam ser antecipados passam a segundo plano, porque o Senhor tem um propósito ainda maior, porque o Senhor tem um plano ainda maior, porque o Senhor tem um objetivo ainda maior sobre a nossa vida. O Senhor nos dá sempre uma segunda oportunidade, uma segunda chance, um segundo andar, um segundo caminhar em sua presença. O Senhor trabalha com as nossas vidas de tal forma a nos levar cada vez mais e mais a buscar a sua presença, a estar diante dele, a buscar a sua glória constantemente. O Senhor nos leva adiante. O Senhor nos leva a um nível de intimidade cada vez mais profundo. E muitas vezes o Senhor vai permitir situações em nossas vidas
para mostrar o seu poder, para mostrar o seu senhorio, para mostrar que Ele continua sendo o Senhor, sendo nosso Deus, com toda a autoridade e com todo o direcionar sobre a nossa vida. Que nós possamos entender essa verdade, que nós possamos observar isso. Aqui nos diz no verso 11: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele e os de seus discípulos em numerosa multidão. Jesus acabara de ressuscitar um servo de um centurião. Ele acabara de trazer à vida um servo. Ele acabara de operar um milagre. Imagina a festa daquela multidão. Imagina a festa daquele povo. Imagina a festa daqueles discípulos, por testemunharem mais um milagre, por testemunharem mais um agir de Deus, por testemunharem o derramamento do poder de Deus na vida daquele servo. Estavam em festas. O Senhor havia operado. O Senhor havia transformado a vida daquele centurião, do servo daquele centurião. Estavam em festas, celebrando, se regozijando, porque haviam testemunhado o agir do Senhor, mais um milagre de Deus, mais um poder do Senhor sendo derramado diante deles. Estavam em festa, como muitas vezes nós ficamos, celebramos, nos alegramos, porque o Senhor fez algo, porque o Senhor permitiu que nós alcançássemos algo tão importante, porque o Senhor operou algo em nossa vida. Nós ficamos felizes, nós ficamos entusiasmados, alegres pelo poder de Deus. Mas muitas vezes, logo em seguida, vem outra luta, vem outra dificuldade, vem outro lamento, vem outra batalha a ser vencida. Aquela multidão, os seus discípulos, por testemunharem do poder de Deus, estavam alegres, festejantes, se regozijando, mas se deparam com uma multidão oposta. Se deparam com uma multidão em prantos. Se deparam com uma mãe que havia perdido o seu marido, perdeu também o seu único filho, o sustento da sua casa, do seu lar, o braço forte, aquele que era o responsável direto por sua família, também havia se falecido, também havia se perdido junto com o seu pai. Aquela multidão estava em prantos, triste, cabisbaixo. E dois opostos se encontram, onde havia festa e onde havia luto. Aqueles que estavam alegres pelo poder de Deus, mas aqueles que estavam tristes porque Deus levou um dos seus. Se encontram. Há multidões opostas ali presentes. Se fazem parte, se fazem unidas em total distinção dos seus corações. Uma multidão em festa e uma multidão em prantos. Mas o primeiro ensinamento que nós precisamos compreender é que quando Jesus chega, o pranto vira festa. Quando Jesus chega, o pranto se torna em alegria. Quando Jesus chega em nossas vidas, aquilo que era tristeza se torna em regozijo, porque o dono da vida, aquele que tem toda a autoridade, chegou e está habitando, está fazendo parte ali em nossa vida. Aquele que, onde havia luto, onde havia tristeza, o Senhor transforma em festa, porque Ele chegou, porque Ele se faz presente. O meu amado, o que nós precisamos compreender é que muitas vezes nosso coração se abate pelas lutas da vida, pelas dificuldades, pelos problemas que estamos enfrentando, mas onde há tristeza, o Senhor transforma em alegria. A palavra do Senhor nos ensina que a alegria do Senhor a nossa força é. Ele nos encoraja, Ele nos leva adiante, Ele nos fortalece. Aquele grupo que estava em prantos, não sabiam, não imaginavam o que o Senhor iria fazer na vida deles. Não compreendiam ainda, porque não viram a totalidade do agir de Deus. É como eu e você muitas vezes. Nós reclamamos, resmungamos, murmuramos, porque ainda não vimos a totalidade do agir de Deus. Porque ainda não vimos a totalidade do plano do Senhor, porque ainda não vimos e não compreendemos o agir por completo de Deus. Eu sempre digo, nós nunca sabemos o que Deus vai fazer, até Ele começar a fazer.
E quando o Senhor começa a trabalhar na nossa vida, quando o Senhor começa a agir na nossa vida, aquilo que muitas vezes é pranto, é luto, é choro, é amargura, o Senhor transforma em festa. Porque o dono da vida chegou. E onde o Senhor está, a amargura, a tristeza não podem permanecer. Porque o dono da vida chegou. Quando Ele chega, o pranto se torna em festa. Naturalmente, se você vê um cortejo fúnebre, você automaticamente dá passagem para ele. Se automaticamente você vê alguém em cortejo fúnebre para enterrar, para sepultar um ente querido, uma pessoa querida, você dá passagem para que ela possa seguir o seu luto, para que ela possa seguir o seu pranto, para que ela possa seguir o seu ritual, o ritual humano de sepultar alguém querido. Mas não com Jesus. Não quando o Senhor está presente. É como se o Senhor dissesse: diante de mim não haverá luto, não haverá pranto. A palavra do Senhor nos ensina que no momento que nós estivermos com Ele na glória, Ele diz: lá não haverá pranto, não haverá choro, porque diante de mim essas coisas não podem existir. Essas coisas passarão, mas muitas vezes nós somos tão falhos, tão pequenos, tão humanos, que o Senhor, Ele vem em consolo. Ele diz: olha, eu vou, mas eu vou mandar um Consolador. Eu vou para junto do Pai, mas eu vou mandar aquele que vai estar com vocês para vos consolar. Porque muitas vezes é isso que nós precisamos e necessitamos. A graça do Senhor é tão abundante, meu amado, que Ele jamais nos deixa só. Ele permite as nossas falhas, nossos erros, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Aquilo que era luto, aquilo que era dor, aquilo que era perda, iria se transformar em festa, porque o Senhor estava ali presente. É interessante que Naim, a cidade de Naim, não é mencionada em nenhum outro lugar, porque o que Deus tem para fazer, muitas vezes Ele não precisa divulgar, Ele faz no particular. Muitas vezes ninguém vai saber da sua existência, somente o Senhor. E se o Senhor tem algo para trabalhar na sua vida, Ele muda a rota para poder passar por lá e curar aquele que precisa. Em nenhum outro lugar era mencionado Naim, mas o Senhor sabia que havia alguém que precisava ali naquele momento, que havia alguém que precisava da presença dEle, alguém que estava em pranto, e Ele precisou passar por lá. Entende a importância, o cuidado, o zelo do Senhor para conosco? Não que sejamos alguma coisa, mas pela compaixão, pelo amor e pela graça do Senhor, Ele cuida de cada necessidade da nossa vida. Quantas e quantas vidas foram transformadas pela presença do Senhor? Quando o Senhor chega, o pranto se torna em festa. Talvez você diz: pastor, mas eu estou tão abatido, meu coração está tão entristecido. É porque você não permitiu que o Senhor chegue lá. Você fechou todas as portas para que o Senhor pudesse tratar a sua vida. Você fechou todas as possibilidades para que o Senhor pudesse trabalhar no seu coração. Não é porque você crê no Senhor que Ele vai agir, se você não permitir que Ele entre em cada cômodo, em cada lugar da sua vida. E muitas vezes nós fechamos o nosso coração de tal forma, de tal ponto, e Senhor, aqui não. Aqui tem tanta coisa errada, aqui tem tanta coisa que eu preciso mudar, mas eu não quero. E aí nós não entendemos: Deus, mas por que tanta luta, tanto sofrimento, tanta amargura, tanta dificuldade? Deus está querendo entrar naquela porta que você não deixa. Deus está querendo entrar naquele lugar da sua vida que você não permite. O Senhor quer transformar o seu pranto em festa, mas você não deixa. Você não permite. Você diz: aqui não. O que o Senhor nos ensina é para que Ele possa agir na nossa vida. Nós precisamos entender que Ele precisa tomar conta do todo.
O que muitas vezes as pessoas fariam, sairiam da frente. A festa acabaria. O riso seria trocado pelo lamento. Quando nós passamos por um funeral, quando nós passamos por uma ambulância, quando nós passamos por um momento de dor de alguém, nós podemos estar felizes, mas automaticamente nós nos abatemos porque sentimos aquela dor. Mas o que o Senhor está fazendo aqui nesse tempo, eu não vou permitir, porque eu cheguei. E quando o Senhor chega, Ele chega para transformar, Ele chega para mudar. Se o Senhor não pode mudar a minha vida, então não adianta pedir qualquer outra coisa. Porque antes de qualquer outra coisa, antes do Senhor permitir qualquer bênção na sua vida, Ele quer trabalhar no seu coração. Ele quer transformar a sua vida. O Senhor não é o Deus, vinde a mim o teu reino, faça a minha vontade. Ele é o Deus que diz, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que eu possa trabalhar, transformar. Ele é o Deus que diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se o Senhor não pode transformar, se o Senhor não pode trabalhar em nós, algo está errado. Quer transformar o seu pranto em festa, meu amado? Permite que o Senhor transforme a sua vida. Permite que o Senhor trabalhe no seu coração. Há coisas que somente o Senhor pode trabalhar. Há coisas que somente o Senhor tem a ousadia e a autoridade e o poder para fazer. O que qualquer um faria, sairia da frente. Mudaria o semblante. Pararia a alegria, a festa. Parariam de glorificar o Senhor. Se afastariam para que o cortejo continuasse. Mas quando o Senhor chegou, Ele parou o cortejo. Ele parou para que todos pudessem testemunhar o seu poder e o seu agir. O que o Senhor nos ensina é que muitas vezes nós estamos tão atarefados, tão corridos, que nós não paramos para ouvir o Senhor. Nós estamos tão atarefados, cheios de compromisso, correria, levantamos às 6 e paramos à meia-noite, que nós não paramos para estar diante dEle, nós não paramos para ouvi-lo, nós não paramos para ver o que Ele vai fazer em nós. Mas o que o Senhor pretende fazer em nosso coração é transformar o pranto em festa. Diz o texto, verso 12: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía um enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando, se tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Aqui nós temos algo, eu sempre digo, nós temos acompanhado os milagres do Senhor, que o Senhor tem trabalhado em cada milagre diferente. Deus tem feito, às vezes, o mesmo milagre de curar o cego, de curar um paralítico, mas o modo pelo qual Ele age é diferente. Em cada milagre você nunca vai ver Deus agindo da mesma forma, Deus falando as mesmas coisas, Deus agindo do mesmo jeito, porque em cada necessidade Deus trabalha de um jeito diferente. O que isso nos ensina é que para cada vida, para cada servo, para cada filho dele, Ele trabalha de um jeito diferente. O que Deus fez com a minha vida, o que Deus trabalhou na minha vida, Ele não vai trabalhar da mesma forma na sua, porque Deus trabalha diferente. E quando nós olhamos para cá, Deus não pede para que a mulher, para que ela tenha fé. Deus não diz para ela: olha, a tua fé te salvou, ou a fé do menino salvou ele. O Senhor não pede a fé deles, não pede que eles tenham fé nele. O Senhor simplesmente diz: não chores, eu estou no controle. O que o Senhor demonstra aqui é a compaixão e o amor que Ele tem para aquela mulher. E eu creio plenamente que o Senhor mudou a sua rota para passar ali. Ele mudou o seu ciclo normal, o seu caminho natural, para que pudesse atender aquela mulher.
E quando ele chega, então diz para ela: olha nos seus olhos de uma mulher viúva que havia perdido seu marido e agora perdido seu filho. Ele olha nos seus olhos e diz: não chores. Como alguém pode pedir para uma mãe não chorar pelo filho? Como alguém pode pedir para uma esposa não chorar pelo marido que se foi? Como alguém pode pedir para alguém não chorar para alguém tão querido? Porque esse alguém é o Senhor. E Ele conhece profundamente os nossos corações, a ponto de dizer: não chores porque eu estou no controle. Não chores porque eu estou cuidando disso. Não chores porque eu estou trabalhando. Não chores porque eu estou na direção. Não chores porque agora a vida chegou. Oh, meu amado, uma segunda coisa que nós precisamos entender é que quando Jesus chega, a morte dá lugar à vida. Quando o Senhor chega, aquilo que era morte, aquilo que era pranto, aquilo que era perda, que era luto, se torna em vida, porque o autor da vida chegou. Foi assim na nossa vida, foi assim em nós. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas quando a vida chegou, Ele nos vivificou para a tua maravilhosa graça e glória. Fomos transformados em servos, em filhos, porque Ele nos amou, Ele demonstrou o seu amor, Ele demonstrou a verdadeira vida. A Bíblia nos ensina que o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir, mas que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Quando Jesus chega, a morte dá lugar à vida. Quando Jesus chega, a morte dá lugar à vida. Aquele homem, aquele menino que estava morto, Jesus chegou naquela situação, ele toca no esquife, e para o judeu, alguém que tocasse, que ousasse tocar num morto, não podia entrar na cidade, não podia fazer nada, era alguém considerado impuro, tinha que ficar alguns dias afastados. Os cemitérios, os locais de sepultamento eram todos fora da cidade, porque quem tocasse no morto era considerado imundo. Mas quem tem autoridade e poder a não ser o Senhor, ou como Senhor, Ele não leva em conta isso. O que Ele deseja, o que Ele quer é mudar vidas. E a palavra do Senhor diz que Ele toca o esquife, no mais profundo, no mais, parece que Ele procura o coração do morto, porque é ali que Ele quer mudar, é ali que o Senhor quer operar na nossa vida, no mais profundo e no mais íntimo. O Senhor poderia dar uma palavra de ordem, de autoridade, como Ele deu, sem tocar no morto. Ele poderia, mas o que Ele queria era mostrar que o toque do Senhor é na intimidade, é na profundeza, é nas entranhas, é onde nós precisamos mudar, no mais profundo, no mais íntimo. É ali, meu amado, não é na superfície, porque na superfície nós olhamos e está tudo bem, mas aquele que conhece o mais íntimo, o mais profundo, sabe, não está. Na superfície nós dizemos: a paz de Cristo, louvamos, adoramos, erguemos as mãos, mas na intimidade, o Senhor, nós clamamos a Deus de: Senhor, tem misericórdia, porque as coisas estão difíceis. Mas é ali na intimidade, entre as entranhas, que o Senhor quer transformar e mudar. É ali, não é na superfície. O que o Senhor nos ensina é não vivemos de aparência, mas sermos transformados por completo. Sempre que o Senhor ressuscitou alguém,
Ele deu uma palavra de ordem. Ele chegou numa menina e disse: Talitá cumi, levanta-te. Ele chegou em Lázaro e disse: Lázaro, vem para fora. Ele chegou nesse menino e disse: menino, eu te mando, levanta-te. É como se o Senhor lhe dissesse: morte, eu te ordeno, saia, porque a vida chegou. O autor da vida chegou. E quando o leão da tribo de Judá brada, a selva se prostra diante dele. E quando a vida chega, a morte se afugenta, porque a vida chegou. Entende essa preciosidade? O Senhor é a vida que nós temos, uma nova vida. E muitas vezes nós tentamos ou ficamos para baixo. E o que o inimigo mais quer é que nós fiquemos para baixo mesmo. Porque quando você está para baixo, você não tem alegria para fazer nada. As coisas não andam, as coisas não dão certo. Você briga com todo mundo, dá um mau testemunho. Quando nós estamos tristes, nós não queremos fazer nada, não temos prazer em nada. E o que o inimigo mais quer é que a morte prospere em sua vida, porque a morte representa luto, dor, sofrimento, amargura. Mas o que o Senhor mais requer na nossa vida é alegria, paz, porque Ele veio para transformar a nossa vida. É como se o Senhor dissesse: olha, haverá um novo dia para você morrer, mas enquanto você estiver vivo, lute, brigue, clame, caminhe, ande diante do Senhor. Hoje não. Hoje a morte não tem lugar mais em nossa vida. Deus estabeleceu um novo dia para que você morra. E quando você morrer, você estará na glória. Mas enquanto você estiver aqui, o Senhor está dizendo: é tempo de alegria, é tempo de perseverar, é tempo de lutar, porque onde o Senhor chega, a morte dá lugar à vida. Entende isso, meu amado? Diga: o Senhor chegou na minha vida, Ele está em minha vida, Ele está na minha vida, e eu não permitirei que a morte tenha vitória sobre mim, porque Ele é a verdadeira vida, a única vida. Uma última coisa para o teu coração: quando Jesus chega, tudo se transforma. Quando Jesus chega, tudo se transforma. Diz o verso 15 em diante: sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Quando Jesus chega, tudo se transforma, tudo muda, tudo é feito ao novo. Aquele povo, aquela multidão agora, que estava em pranto, que estava em luto, que estava chorando, que estava ali prestes a sepultar aquele jovem, mudou. Começaram a se alegrar, começaram a festejar, começaram a se unir com um grupo que estava em festa. E é como se dissesse: agora a gente entende porque vocês estavam em festa, agora a gente entende porque vocês estavam alegres, porque Jesus chegou. É assim na vida do novo convertido, que a princípio as coisas são loucuras para eles, mas quando eles passam a encontrar o Senhor, eles dizem: agora eu entendo porque o Senhor chegou na minha vida, agora eu entendo porque vocês estão em festas, agora eu entendo porque vocês se reúnem, agora eu entendo porque vocês cultuam a esse Deus, porque o que era choro se transformou em alegria, o que era pranto se tornou em festa, porque o Senhor chegou. Quando o Senhor chega, Ele transforma a nossa vida, Ele muda. É permitir que o Senhor adentre o seu coração no mais íntimo, no mais profundo. É permitir que o Senhor transforme a sua vida por completo.
Paulo diz: aquele que começou a boa obra em minha vida, há de completá-la até o dia de Cristo. O que ele estava dizendo é que eu não estou pronto ainda, eu ainda tenho muito a crescer, eu ainda tenho muito a aprender, eu ainda sou um menininho engatinhando na fé, mas eu sei que aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la até o último dia. Meu amado, quando eu olho para a minha vida, eu digo: ah, Senhor, sou tão pequeno, tem tanto para crescer ainda, tem tanto para aprender, tem tanto para usufruir da Tua presença, mas eu sei que o Senhor vai completar, vai fazer a Tua boa obra em minha vida. Meu amado, permita que o Senhor transforme a sua vida por completo. Pare de lutar com Deus, pare de medir forças com o Senhor, pare de achar que tem razão. Senhor, eu sou assim, não vou mudar, não vou deixar isso de lado. E Deus está dizendo: eu quero trabalhar em você, eu quero te ensinar, eu quero te moldar, eu quero te levar a níveis mais profundos. E nós perdemos tanto tempo lutando com Deus, querendo ter razão com o Senhor, e o Senhor quer simplesmente transformar a nossa vida. Nós nunca sabemos o que Deus vai fazer até Ele começar a fazer. Deus determinou que aquele menino tinha um novo dia para morrer, que não seria aquele. Deus determinou que aquele menino, que a sua vida seria transformada, que a sua vida seria usada para a glória do Senhor. Deus permitiu que aquele menino vivesse algo novo a partir dali, que a sua mãe vivenciasse algo novo. O que Deus estava escrevendo é: a partir de hoje você tem um novo dia para morrer, que não será agora. Muitas vezes nós estamos morrendo espiritualmente, porque nós não permitimos que o Senhor transforme e trabalhe na nossa vida. Muitas vezes nós estamos morrendo espiritualmente, porque não permitimos que o Senhor toque o esquife, toque o morto, porque não permitimos que o Senhor toque nossas vidas. Se o Senhor não tocasse aquele homem, não tocasse aquele jovem, o Senhor não faria tudo o que Ele precisava fazer nele. A palavra de ordem e de autoridade o Senhor tinha, assim como Ele deu, mas o que o Senhor estava mostrando ali é que muitas vezes nós estamos tão limitados que não vemos e não permitimos que o Senhor possa fazer, possa tocar. Muitas vezes nós estamos como os fariseus: se tocar o esquife é imundo, se fizer algo no sábado está em pecado. Enquanto nós não permitimos que o Senhor apenas trabalhe, apenas faça o que Ele precisa fazer na nossa vida. Meu amado, o Senhor não busca fariseus, saduceus. Ele busca servos que permitem que Ele toque, que Ele trabalhe a qualquer dia, a qualquer horário, de qualquer forma, do jeito que Ele acha que tem que ser. Apenas permita que o Senhor trabalhe na sua vida e na minha. Apenas permita que o Senhor faça o que Ele precisa fazer. Não seja o doutor da lei. Não, Senhor, hoje é sábado, o Senhor não pode fazer isso. Não, Senhor, o Senhor não está autorizado para isso. Não. Não seja o doutor da lei, mas seja o servo, humilde e gentil. E diz: Senhor, o que queres que eu te faça? O que queres que o teu servo faça a ti? Apenas faça o que o Senhor tem que fazer. Que Deus conduza o teu coração. Lembre-se, meu amado, Deus determinou um novo dia para morrer, mas não será hoje. Para a tristeza da morte e do inferno, o Senhor está restaurando e trabalhando em vidas. O Senhor está trabalhando e restaurando as nossas vidas. Para a tristeza do inferno, o dia que eles achavam que
que era para se fechar, o Senhor diz: não, ainda não é o dia, eu ainda estou a trabalhar. Que Deus conduza o teu coração e a tua vida. Feche teus olhos mais uma vez. Eu quero orar com você e por você. Deus, somente o Senhor sabe onde nós precisamos ser trabalhados. Somente o Senhor sabe onde nós precisamos ser mudados. Somente o Senhor sabe o que nós precisamos deixar para que possamos seguir diante do Senhor, para que possamos ser transformados pela Tua palavra, pela Tua presença, para que possamos ser ensinados por Ti constantemente. Nos conduza diante do Teu altar, nos conduza diante da Tua palavra, a buscarmos ao Senhor, a estarmos diante do Senhor. Deus, nos conduza, nos direcione, que aquilo que o Senhor tem determinado para cada vida, que o Senhor mesmo faça de acordo com a Tua vontade, que aquilo que o Senhor tem para escrever em cada história, em cada família, em cada vida, por Ti seja escrito, por Ti seja feito, com a Tua autoridade e com o Teu poder. Deus, nós Te bendizemos, nós Te louvamos, pelo prazer de podermos cultuar o Teu santo nome, pelo prazer de podermos adorar ao Senhor. Nos conduza, Deus, nos direcione em Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, que Deus abençoe a tua vida e a tua casa, que os amados possam ter um dia abençoado, uma semana abençoada na presença de Cristo Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e sobre todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.